Especialista explica a situação atual da pandemia da Covid-19 em Vitória da Conquista. TV UESB e UESB FM promovem campanha do agasalho. No esporte, o UESB Notícias traz as curiosidades das Olimpíadas de Tóquio 2021 no Minuto Olímpico. E ainda, você vai ver o terceiro episódio da série Orgulho de Ser. Quarta-feira, 30 de junho, o UESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. O UESB Notícias de hoje começa falando da pandemia da Covid-19 em Vitória da Conquista. Um especialista disse que após o primeiro semestre complicado para o sistema de saúde, números mostram sinais de melhora no município. Mas ele alerta para a necessidade de continuar com as medidas de segurança contra o novo coronavírus. O avanço da vacinação contra a Covid-19 tem aumentado o número de pessoas imunizadas no Brasil. A imunização está impactando no sistema hospitalar, que após os duros meses de abril, maio e junho, tem apresentado uma queda no número de mortes e de internações. Dados do consórcio de imprensa com informações das secretarias estaduais de saúde apontam que 10 estados estão com números estáveis e 16, mais o Distrito Federal, estão com queda de mortes. Entre eles está a Bahia, que apresenta uma queda de 26% no índice de mortalidade. A redução no número de mortes e de internação em leitos de UTI foi comemorado pelo secretário de Saúde da Bahia. Em postagem em uma rede social, Fábio Vilas Boas disse que em 27 de junho o estado atingiu a mais baixa taxa de ocupação de leitos de UTI dos últimos meses, além do mais baixo número de pessoas esperando. Em Vitória da Conquista, que recebe pacientes da região sudoeste, a taxa de ocupação de UTI está em 80% e dos leitos clínicos, 34,6%. De acordo com esse professor da UESB, os dados representam um olhar de saída para o sistema de saúde após um duro primeiro semestre de 2021. No contexto de todo o povo, né, que vive no núcleo de saúde sudoeste da Bahia, né, a proporção dos conquistenses nas UTI foi bem acima da representatividade populacional, né? Mesmo com a queda na taxa de ocupação de UTI, o professor destaca que os cuidados devem ser mantidos, uma vez que variantes do coronavírus mais rigorosas podem estar circulando pela Bahia. Então a gente tem que manter também muito cuidado, né, comparado com a variante Delta da Índia, né, tanto a inglesa aqui, a B117, como a variante brasileira. As duas variantes são menos agressivas, menos fortes que essa variante Delta da Índia, né? A variante indiana, ela já pode estar em circulação, mas pelo pouco sequenciamento, ela pode se esconder no chiado estatístico. Então é preciso manter os cuidados. Agora a gente vai aqui para o telão ver os números da pandemia da Covid aqui na região sudoeste. São 31.922 casos confirmados em Conquista, 96 casos confirmados de segunda para terça, 399 casos ativos, 30.980 casos, pessoas recuperadas, 543 óbitos, mais 4 óbitos registrados em Conquista nas últimas 24 horas. Ocupação de leitos, são 70 de UTI, 81% ocupados, 78 leitos clínicos, 42% ocupados. Em Jequié, são 16.543 casos confirmados, 37 confirmados de segunda para terça, 415 casos ativos, 15.783 recuperados, 345 óbitos, mais um óbito registrado em Jequié nas últimas 24 horas. Ocupação de leitos, por lá continua ainda, os leitos de UTI continuam 100% ocupados dos 29 que existem no município. 47% dos leitos clínicos estão ocupados, por lá são 58. Itapetinga. Em Itapetinga são 4.876 casos confirmados, um confirmado de segunda para terça, 64 casos ativos, 4.687 recuperados, 125 óbitos. Agora a gente vai ver os dados da vacinação aqui na região sudoeste.
São 156.699 pessoas receberam a vacina contra a Covid aqui em Conquista, 113.948 munícipes receberam a primeira dose e 42.751 receberam a segunda dose. Em Jequié foram aplicadas 78.481 doses, 53.073 munícipes receberam a primeira dose e 25.408 receberam a segunda dose. Em Itapetinga, 30.969 pessoas receberam a vacina contra a Covid, 22.524 receberam a primeira dose e 8.445 receberam a segunda dose. E agora a gente muda de assunto. No mês de julho vão acontecer as Olimpíadas de Tóquio 2021. E a partir de hoje o ESB Notícias vai trazer as curiosidades dos Jogos no Minuto Olímpico. Quem vai contar pra gente é o jornalista Igor Novaes. A Olimpíada de Tóquio será a 29ª edição dos Jogos da Era Moderna. Na antiguidade, a Grécia se tornou o berço do que no futuro se tornaria a maior festa do esporte mundial. Os historiadores atribuem ao ano de 776 a.C. como o início dos Jogos. No século II d.C., as Olimpíadas da Antiguidade foram interrompidas pelo imperador grego Teodósio I, que as considerava como uma manifestação de rituais do paganismo na época. Só em 1896, através do Barão de Coubertin, primeiro presidente do Comitê Olímpico Internacional, que os Jogos voltaram a ser disputados. E não havia local melhor para que fosse realizada a competição: Atenas, a capital da Grécia, o que marcou o início da era moderna do evento. Desde então, passaram a ser disputados a cada 4 anos, assim como no formato da Grécia Antiga. Faltam 23 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E até chegar o dia dos Jogos, a gente vai estar aqui exibindo todos os dias o nosso Minuto Olímpico com curiosidades dos Jogos Olímpicos. É hora de falar sobre o tempo. Vamos saber da previsão do tempo para a Conquista e outras cidades da região sudoeste. Noite com tempo nublado e neblina em Vitória da Conquista nesta quarta-feira e a madrugada será fria. A temperatura mínima prevista é de 16 e a máxima de 26 graus. Já para esta quinta-feira o tempo segue parcialmente nublado e não chove. A mínima prevista é de 15 e a máxima de 26 graus. Sol com muitas nuvens nesta sexta-feira ao longo da manhã e à tarde e à noite com tempo parcialmente nublado. A menor temperatura será de 16 e a maior de 26 graus. Vamos conferir a previsão para outras cidades da região sudoeste. Na cidade de Itapetinga, o tempo segue nublado e há chance de chuva ao longo do dia e à noite. A menor temperatura será de 16 e a maior de 27 graus. Em Jequié, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. A mínima prevista é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Na cidade de Planalto, tempo nublado e tem possibilidade de chuva ao longo do dia. Os termômetros vão variar entre 15 e 25 graus. Depois do intervalo, você vai ver o terceiro episódio da série Orgulho de Ser. E também vai saber como fazer a sua doação para a campanha do agasalho promovida aqui pela TV UESB e pela UESB FM. Já já a gente volta. Nossa gente, no verso e na canção, na tinta, no pincel, no lápis e no papel, no palco chão, a lente, nossa gente. Ela se expõe demais. O chefe deve estar pegando ela. Ele bateu, mas ela provocou. Ela só pode estar de TPM. O machismo impregnado na sociedade diminui as mulheres e pode até acabar em violência.
Já passou da hora de mudar sua atitude. O machismo é cultural, a mudança também. Liberte-se. Respeita as minas. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. O ESB Notícias está de volta. Vitória da Conquista é conhecida nacionalmente pelas baixas temperaturas durante o inverno. Com o objetivo de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social nesta estação, a UESB-FM e a TV UESB estão realizando mais uma edição da campanha do agasalho. O repórter Luiz Pedro Passos conversou com o diretor do SURT, Rubens Sampaio, sobre a campanha. Veja aí. Olá, Tiago. Olá para você que está acompanhando a nossa programação. A Rádio TV UESB, Tiago, não está presente no dia a dia dos conquistenses ou no dia a dia da população em geral, apenas levando informação para a nossa comunidade ou realizando a cobertura de grandes eventos. Ela também está à frente, encabeçando a realização de campanhas, como a campanha do agasalho, que começou aí a ser divulgada e a ser potencializada pelo Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Para falar sobre essa campanha, nós estamos recebendo o diretor do SURT, o professor Rubens, que vai falar mais sobre essa iniciativa. Professor, seja bem-vindo novamente à Rádio TV UESB. Gostaria de saber do senhor por que o SURT resolveu fazer essa campanha. Olha, anualmente nós temos sempre nos envolvido em campanhas de arrecadação de alimentos, arrecadação de agasalhos. Este ano, nós consideramos que é de extrema urgência fazemos essa campanha logo, porque a gente tem observado um índice muito alto de desemprego por conta de toda essa questão envolvendo a pandemia, a falta de um auxílio emergencial mais significativo da parte do governo. Então nós temos observado o grande número de famílias em situação de vulnerabilidade. E com a previsão e já a constatação de que esse ano a gente está tendo um frio maior, a gente observa claramente a necessidade de intensificarmos esse tipo de campanha, de conclamarmos a sociedade a que venha se juntar ao Sistema UESB de Rádio e TV, para que a gente possa estar socorrendo essas pessoas que neste ano já constatamos o número está bem maior que nos anos anteriores. Inclusive, professor, atendendo as pessoas que estão em situação de rua, né, que estão aí mais propícias ao frio. Esse é um outro número que aumentou assustadoramente. A quantidade de pessoas que perderam as suas moradias, né, perderam a condição de estar pagando um aluguel, e esse número está muito grande na nossa cidade. A gente observa nos locais que tradicionalmente a gente via poucas pessoas, a quantidade de pessoas se avolumando nesses espaços. E essas pessoas, elas sofrem na pele, né, essa dificuldade que o frio causa, né, esse incômodo, esse desconforto. Então a gente entende que precisamos socorrer essas pessoas. Não dá para a gente deixá-las nessa situação de vulnerabilidade, nessa situação de sofrimento. Então a gente conclama mais uma vez as pessoas, aquelas que querem nos ajudar, para que nós possamos fazer uma campanha e minimizar um pouco o impacto que essas pessoas têm sofrido. Professor, qual a importância, né, de um veículo de comunicação ou dos veículos de comunicação da UESB realizarem uma campanha como essa? Olha, esse é o nosso papel, né? A gente, além da comunicação que a gente procura fazer, levar informações, conhecimento à nossa comunidade, essas informações que a gente considera essencial, a gente acha que é o nosso papel. A gente precisa, não dá para a gente virar as costas para aquilo que a sociedade está necessitando. Então, a UESB, o Sistema UESB de Rádio e TV, ela tem essa obrigação, ela sente como dela essa obrigação de estar liderando uma campanha, de estar chamando os parceiros para essa campanha. A gente acha que é a nossa obrigação. Nós temos o dever, enquanto instituição que trabalha para a comunidade, já que nós prestamos uma instituição pública, prestamos serviço público, que a gente também use a penetração da nossa rádio, da nossa TV, a credibilidade dos nossos veículos de comunicação, para que a gente possa estar chamando essa campanha, a gente possa estar encabeçando essa campanha. Professor, muito obrigado. Você que tem aí um cobertor, um agasalho que está aí num guarda-roupa, você pode fazer essa doação também, não precisa ser um item novo. Tiago, agora é com você, você vai passar as informações para os nossos telespectadores sobre os locais de doação. Então, Luiz, o ponto de arrecadação das doações é o módulo da TV UESB e da UESB FM,
aqui no campus de Vitória da Conquista. As doações também podem ser retiradas no local que o doador desejar. Para isso, deve agendar pelo telefone 7734248766. O telefone está aparecendo aí na tela. É muito importante você que está nos assistindo, fazer parte desta campanha, participar com a gente desta corrente de solidariedade. E no terceiro episódio da série Orgulho de Ser, o jornalista Mário Ribeiro aborda a invisibilidade lésbica na sociedade e no movimento LGBT. Apesar de acolhedora, a população LGBTQIA+, não está livre de reproduzir comportamentos discriminatórios ou ainda de ser um espelho da sociedade machista e patriarcal na qual está inserida. Desta forma, a invisibilização de mulheres lésbicas é uma realidade que precisa ser debatida. Mulheres lésbicas encabeçam a sigla da comunidade, hoje conhecida por LGBTQIA+, mas nem sempre foi assim. O termo GLS, cunhado em 1994, apenas foi modificado no ano de 2008, numa tentativa de valorizar as lésbicas dentro de um contexto de diversidade, uma vez que o protagonismo de homens gays é consideravelmente maior. No entanto, a invisibilidade da mulher lésbica dentro do próprio movimento LGBT ainda é uma realidade, que se torna cada vez mais complexa se analisarmos a condição da mulher dentro da sociedade. Apesar da gente entender somente a mulher lésbica, a gente precisa partir do princípio de que somos mulheres. E aí a gente já sofre outros tipos de violências institucionais dessa sociedade que vivemos, e se a gente vai aprofundando em quem é essa mulher lésbica dentro desse movimento, qual que é a raça dela, qual que é a classe social. E aí a gente adentra em outras camadas de invisibilização que são muito mais profundas, sabe? Porque quando a gente pensa, poxa, uma mulher lésbica que está no movimento gay, que está na militância ou que está, de alguma forma, na mídia, ela está sendo visibilizada a partir de suas pautas. Então, ela parte, a partir disso, a defender e a levantar bandeiras que são de um movimento geral. Mas nem sempre o movimento é assim. Quando, por exemplo, quando a gente vai falar do protagonismo gay, que é um protagonismo hoje branco, né? São homens brancos de uma classe média que são aceitos dentro de uma sociedade, seja pelo cômico, seja pela participação social mesmo, pela aceitabilidade desses corpos. Mas quando a gente vai, por exemplo, para as mulheres e a gente vai para as mulheres lésbicas, a gente entra em um mar de pluralidade mesmo, porque existem diversas mulheres lésbicas, existem diversas formas de amar outras mulheres, assim como existem diversas mulheres. A gente tem dentro desse movimento as mulheres trans, que são ainda mais visibilizadas, as mulheres trans lésbicas, elas sofrem diversas outras estruturas que nós mulheres sofremos, mas ela tem suas próprias invisibilizações sociais, seus próprios processos de saúde e de sobrevivência mesmo. A invisibilização da mulher lésbica se dá também em acontecimentos cotidianos, que, aliados a fatores como o machismo, colocam em xeque a sua sexualidade, questionando seus afetos, sua maneira de vestir, de se expressar e de ver o mundo. A invisibilidade lésbica, ela chega junto com machismo, ela chega junto com o fetichismo de nossos corpos, nossas relações, ela chega com o apagamento da nossa existência, ela chega em questionamentos que não tem necessidade, tipo, como assim você sapatão, se você já namorou com um homem? Gente, a heterossexualidade compulsória, ela tá aí, né? A gente cresceu achando que mulher tinha que se relacionar com homem e homem tinha que se relacionar com mulher, porque fora isso é errado, pecado, abominação. Então, a gente cresceu achando que era dessa forma. Não é. É normal, é natural das pessoas do mesmo sexo se relacionar, né? Ela chega no... Como assim? Sapatão e tá grávida? Que é isso? A mulher lésbica, ela pode engravidar se ela quiser, ela pode formar uma família. Isso não... O fato dela ser lésbica não isenta dela ter isso na vida dela. Já cansei de ouvir pessoas falando, porque é muito mais aceitável duas mulheres se beijando. Gente, não é que é mais aceitável,
É porque as pessoas criaram um fetichismo em cima disso, né? Isso é muito bizarro. Nosso meio LGBT, eu já cansei de ver gente me questionar se eu não ia transicionar porque eu não performo feminilidade. Gente, eu não vou transicionar. Não é porque eu não performo feminilidade que eu quero transicionar. Esse apagamento das vivências de mulheres que se relacionam com outras mulheres se torna ainda mais preocupante quando atinge direitos extremamente essenciais, como o da saúde. Carente da falta de políticas públicas e de ações que compreendam essa especificidade, a sociedade impõe a essa população um estado de vulnerabilidade ainda maior. Dentro de uma medicina tradicional, não é entendido, não é discutido, e, por exemplo, não é popular essas outras formas de amar, sabe? Essas outras formas de se relacionar afetiva, sexual com o outro. Então, a gente não tem, por exemplo, políticas sanitárias. Existem ações pontuais, que às vezes nem são estatais, sabe? São ali de movimentos ali que se juntam, por exemplo, em Vitória da Conquista, o Xcânia, que é uma festa voltada para o público LGBTQIA+, elas fizeram uma cartilha sobre prevenções de doenças sexualmente transmissíveis entre mulheres lésbicas. Isso nunca tinha sido feito, assim, porque não se pensa que existem doenças que podem ser justamente advindas deste contato e estar, né, nessa invisibilização do Estado é muito mais danoso, porque a gente perde em políticas públicas, a gente perde em políticas sanitárias para a nossa comunidade. Eu acho que só tive uma ginecologista que me atendeu como uma mulher lésbica, porque as outras elas questionavam minha sexualidade, elas questionavam o fato de, como assim você perder a virgindade com mulher? Isso é impossível, você não pode perder a virgindade com mulher. Então, elas não me tratavam como mulher lésbica, elas me tratavam como uma mulher hétero, me guiava desse jeito. Eu não tive acesso a esse tipo de informação até, sei lá, 24 anos, não sei. Ano retrasado, a Scania lançou uma cartilha, né, voltada à saúde de mulheres lésbicas e bissexuais. E eu lembro que quando as meninas fizeram o estudo para fazer essa cartilha, foi um rolê, porque não tem muita coisa na internet para você pesquisar sobre, né? Então foi trabalhoso para elas, para fazer isso. Então é muito mais difícil esse tipo de informação chegar pra gente se a gente vai no ginecologista e ela simplesmente, não sei o que eu vou fazer com você porque você é sapatão. Dados recentes apontam que mais de 40% das mulheres que mantêm relações sexuais com outras mulheres nunca realizaram um exame de Papa Nicolau para a detecção de câncer de colo uterino. Essa ginecologista acredita que a falta de acolhimento por parte dos próprios profissionais da saúde é um dos fatores que afastam essas mulheres dos consultórios. Você tem como identificar e ajudar essa paciente na parte dela sexual. São pacientes também que às vezes têm problemas vários pela não aceitação da população, dos familiares ou dela mesma, então leva a alguns distúrbios de sexualidade e a gente tem como orientar isso para que precise procurar, seja só uma orientação ginecológica, ou precise de um psicólogo e tudo isso, porque a gente vê que no contexto ainda é muito difícil você aceitar, até pelos próprios profissionais de saúde. Eu já atendi pacientes e que ela disse que foi a um serviço e não foi bem acolhida. Então, isso é um trabalho que a gente tem que fazer, não só com essas pacientes, mas também com aquelas que atendem esse público. A gente tem que estar ali, a nossa função é ajudar. Então, a gente orienta o quê? Procure o médico, discuta tudo, como está a sua sexualidade, como está a sua vida sexual. Desde 1996 é celebrado em 28 de agosto, aqui no Brasil, o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Ao longo dos anos, movimentos organizados buscaram dar evidência ao debate da temática lésbica, mas o preconceito, a violência e a exclusão social dessas mulheres seguem sendo um grande obstáculo em suas vidas. Dificuldades que atingem cada mulher de forma muito particular. Não dá para se homogeneizar essa invisibilização, porque ela atinge nossos corpos de formas muito diferentes. Ela atinge cada mulher de acordo com o local social que ela fala. Então, se eu sou uma mulher pobre, negra, e aí eu sofro outros tipos de violências de uma sociedade, além da lesbofobia e do processo, né, de misoginia que a gente já sofre cotidianamente.
Então, são escalas cada vez maiores de invisibilização e de processos de opressão dessas mulheres. É preciso compreender essas realidades para que a gente possa garantir direitos iguais para todas as pessoas. E o ESB Notícias termina aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia, se cuide, use máscara, vacina sim. Até mais.